A tragédia no litoral norte de São Paulo, que completou uma semana ontem. Repórter Beatriz Manfredini falando com o Jornal da Manhã, de volta aqui com a gente ao vivo de São Sebastião. Quais são as últimas informações, os últimos dados daí, Beatriz? Adriana, conversava um pouco mais com o capitão Rafael Brito agora há pouco e a gente estava falando, né, que são 64 óbitos até agora aqui em São Sebastião, um em Ubatuba, total 65. O capitão nos passou esses dados sobre os óbitos por bairro aqui em São Sebastião e desses dados a gente consegue ter uma noção do quão cada bairro foi atingido. A gente vem falando muito sobre a Barra do Saí, mais especificamente a Vila Saí, né, que foi o local mais atingido por essas chuvas. Lá cerca de 50 casas desabaram, outras ainda correm o risco de cair, principalmente se chover de novo. Tanto que aquela área é a chamada pelo Corpo de Bombeiros de área de zona quente, que é justamente o local mais perigoso, o local onde há mais risco de novos deslizamentos. E ali, olha, na Vila Saí, foram 49 mortes. Então, das 65 mortes aqui no litoral norte, 49 na Vila Saí. Depois, 9 foram em Juqueí, justamente o segundo ponto mais crítico dessa última semana. 5 mortes registradas em Boiçucanga, uma em Camburi. E aí depois tem aquela última, que aí não é mais aqui em São Sebastião, é em Ubatuba. Então esses são dados novos e que fazem a gente ter uma ideia da gravidade da situação de cada um desses bairros. Mas sempre lembrando que mesmo bairros que não registraram óbitos também foram fortemente atingidos, como, por exemplo, Itatinga, que nós visitamos várias vezes. Lá ninguém morreu, mas o bairro ficou completamente embaixo da lama e não sobrou nada. As pessoas precisaram quebrar as paredes das casas para conseguir retirar a quantidade de lama, de tanto material que tinha ali. Então, neste momento, a gente permanece aqui em frente à Prefeitura de São Sebastião. Está acontecendo agora aquela reunião inicial do dia com as equipes de segurança, dos bombeiros, da Defesa Civil, do Exército, da própria Prefeitura, e aí daqui eles tiram os direcionamentos para o dia, né? Lembrando que ontem, apesar de a gente ter achado que os desaparecidos, o número de desaparecidos tinha se encerrado, que aquela lista tinha terminado, foi dada a falta de mais uma pessoa, de um senhor, na região de Baleia Verde. Então as buscas serão retomadas por lá, porque o que faz o Corpo de Bombeiros quando recebe uma denúncia como essa de uma pessoa que desapareceu? Eles vão fazer a verificação, que foi feito ontem, domingo. Eles viram um vídeo de uma mulher dizendo que o pai tinha sumido, encontraram um vídeo desse senhor no sábado passado, né, da semana passada, lá no dia 19, indo carregar o celular na cidade e depois não tem mais registro deles. Aí eles foram até a casa desse senhor, que fica bem afastada, depois ainda da Vila Saí, em uma região de mata, 1h30 de caminhada pela trilha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, e viram que a casa desse senhor veio abaixo. Por isso, então, a partir de hoje, novas buscas começam ali naquela região. Inclusive, é uma região de tão difícil acesso que o maquinário, os equipamentos que serão utilizados pelas equipes de resgate vão precisar chegar até lá de helicóptero, porque é muita coisa para o Corpo de Bombeiros carregar nessa trilha de 1h30 pela mata fechada. Então, essa é a zona de busca de hoje, lembrando que as equipes de resgate, mesmo tendo ali encerrado as buscas ativas em outros bairros como o Saí e Juqueí, eles ficam ali de prontidão, até ajudando na retirada dos destroços, para ter certeza que ninguém mais está por ali. Hoje também é um dia em que as equipes vão bater, né, com listas de desaparecidos, boletins de ocorrência, o que sobrou de documentos, para ver realmente se não acham mais gente, ainda se não tem mais gente desaparecida. Esse trabalho também vai ser feito ao longo do dia. Interessante a gente pontuar que o navio da Marinha Brasileira, o maior navio da Marinha Brasileira que está atracado até agora cedo aqui no porto de São Sebastião, ele deixa o porto agora pela manhã e a partir das 8 passa a funcionar no trecho entre a Barra do Saí e Juqueí, que foi o ponto mais crítico e mais atingido. Ali estão a maior parte das pessoas que precisam de algum tipo de assistência, né? Além disso, o navio é muito grande, o porto aqui de São Sebastião ele precisa ter espaço de movimentação.
Então, o navio passa agora para entre a Barra do Saí e Juqueí para atender melhor as pessoas com mais facilidade e também para destravar aqui o porto de São Sebastião. Só lembrando que essa reunião aqui da prefeitura da cidade, que acontece às 7 da manhã, durante toda a semana passada ela contava também com a presença do governador Tarcísio de Freitas. Ele chamava a reunião de bom dia, mas no sábado à noite o Tarcísio voltou para a cidade de São Paulo, para a capital paulista, e volta hoje a despachar do Palácio dos Bandeirantes. Vai dar uma coletiva de imprensa, inclusive no Palácio, às 10h30 da manhã. Apesar disso, ele instaurou uma gerência, ele criou aqui um comitê que vai ficar acompanhando os trabalhos do chamado Plano de Reconstrução de São Sebastião por tempo indeterminado. O retorno de Tarcísio aqui para São Sebastião está marcado para quarta-feira, mas aí ele vai ficar nessas indas e vindas, não permanece mais morando na cidade, como fez nessa última semana, mas vai deixar uma pessoa de confiança responsável por acompanhar os trabalhos aqui na região. Adriana. Perfeito. E qual a situação, Beatriz, para a gente encerrar essa nossa participação de agora? Porque, claro, a gente fica em contato até o fim dessa edição do Jornal da Manhã. Qual a situação de desalojados e desabrigados? Muita gente, não é, que está fora de suas casas, elas estão sendo recebidas, passando dia, noite, se alimentando aonde e sobrevivendo ao longo desse período. De qual forma? As doações estão sendo importantes por aí? Doações importantíssimas, Adriana. Inclusive agora, eu acabei de ficar sabendo, inclusive, que tem uma estrutura montada bem aqui na região central da cidade, próximo à Orla, que é uma estrutura coberta, que estava servindo, poderia ser um espaço que foi oferecido pela prefeitura aqui de São Sebastião, para os familiares que quisessem fazer um velório coletivo ou não, mas aqui no centro. Agora, esse espaço também está recebendo donativos. Então, as pessoas podem deixar donativos lá, lembrando que os itens mais essenciais, o que essas empresas, essas instituições mais precisam neste momento são itens de higiene e de limpeza e também toalhas e lençóis. Eu conversei com uma moça que estava trabalhando numa parte de recepção de doativos de bebês. Ela também citou as fórmulas infantis, pomadas e escova de dente de criança, coisa que às vezes a gente não pensa, né? Pensa mais no alimento, no arroz, feijão, na água e no óleo, mas tem outros itens importantes também que valem a atenção aí para essas doações. E sim, os desalojados e desabrigados sobrevivem dessas doações neste momento. São 2.262 pessoas em situação ou estão desabrigadas ou estão desalojadas, a maioria delas colocadas aí em escolas, em abrigos de forma temporária. Lembrando que esse número de desabrigados e desalojados já foi maior, passava dos 4.000. O grande problema aqui na região é que ainda tem muitas casas em áreas de risco. Então, a orientação do governo, da Defesa Civil, dos bombeiros, é que as pessoas não fiquem nessas casas em áreas de risco, mesmo que as casas estejam em pé. Lembrando, inclusive, que o governador Tarcísio de Freitas pediu na Justiça autorização para retirar as pessoas de casa compulsoriamente, ou seja, à força, no último caso, né? Eles tentam o convencimento, tentam convencer aquela pessoa a sair de uma casa de área de risco, mas se ela não topar, eles estão autorizados pela Justiça a fazer essa retirada compulsória. Então, as buscas, mesmo que tenham diminuído já agora, depois desse 9º dia aí de procura por desaparecidos, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, eles ainda fazem esse trabalho de retirar quem está em locais de risco de casa. E aí, é claro, essas pessoas acabam também ficando desalojadas minimamente. Agora, Adriana, eu vou sair aqui da Prefeitura de São Sebastião, a gente vai pegar a BR-111 rumo à Costa Sul. Vamos tentar mostrar um pouquinho para vocês nesta segunda-feira a situação ali próximo da região das buscas de hoje, da Baleia Verde. Não dá para chegar até lá, 1h30 de trilha, mas a gente vai chegar o mais próximo possível e também vamos dar aquele pulo na Vila Saí, o local mais afetado, para ver a situação de momento lá hoje também. Pois é, falta encontrar esse senhor desaparecido da região desse bairro da Baleia Verde. Tomara que ele esteja em qualquer outro lugar, mas que não seja mais uma vítima da tragédia. E agora sim, rapidamente, Beatriz, para a gente encerrar, você falou em pegar a BR-101, é isso? Como está a situação das estradas aí na região? Ainda há interdições ou elas foram já todas liberadas, recapeadas? Bia.
Adriana, a primeira rodovia liberada foi a rodovia dos Tamoios, né? A tragédia, essa chuva aí, que foi a maior da história em 24 horas do Brasil, ela aconteceu da madrugada do sábado para domingo, ali então, não esse último, né? O outro, ali na virada do dia 19. Aí no próprio domingo, depois de 19 horas interditada, a rodovia dos Tamoios foi a primeira a abrir. E aí ela virou o principal ponto de saída aqui de São Sebastião. Já a rodovia Rio Santos e as interligações ali que fazem toda a movimentação aqui do centro de São Sebastião até a Costa Sul, então a BR-111, essas estradas elas ficaram com mais de 60 pontos de obstrução. Foi um trabalho muito grande de limpeza, mas neste momento elas estão liberadas. Claro que com alguma dificuldade, tem uma operação acontecendo, a operação chama Pare e Siga. Então o tempo todo, quando você está nessa estrada, você se depara com agentes de trânsito que pedem para esperar e depois seguir, principalmente porque em muitos momentos a pista, que seria dupla, ela vira pista única, porque em alguma parte ela está muito danificada, está com lama, está esburacada, está com rochas, está com dejetos ainda, o que sobrou desses deslizamentos, né? O caminho dessas estradas é bastante impressionante porque a gente passando, a gente consegue ver todo o rastro da destruição. Você consegue ver, você olha para cima, você vê os morros e dá para ver toda a vegetação que foi levada e só aquele rastro de barro mesmo, de terra. Inclusive, quanto mais próximo dessas áreas críticas a gente chega, mais próximo principalmente da Barra do Saí, mais difícil é inclusive de respirar, porque ainda sobe muito pó, muita terra, tem um ar bastante seco, fica uma dificuldade assim de respirar. Mas então, esse caminho para a Costa Sul e a Rio Santos, elas estão liberadas com alguma dificuldade ainda, mas dá para fluir o trânsito com tranquilidade, os veículos podem passar. O que não está liberado, permanece interditado, é a Mogi Bertioga. A situação lá é mais crítica. O governador disse que serão necessários 6 meses, Adriana, para recuperar a Mogi Bertioga totalmente. Ainda vai um tempo, né? E daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã a gente vai conversar com um representante da Defesa Civil para falar justamente sobre essas casas que ainda estão em áreas de risco, e é bastante impressionante essa situação aí. A estrada divide do lado do mar, no litoral norte de São Paulo, casas, condomínios de luxo, hotéis riquíssimos, e do outro lado, nessas encostas, justamente essas casas em áreas de risco, de pessoas mais simples, que costumam trabalhar, inclusive, até mesmo nesses hotéis, nesses condomínios, pessoas que vieram antigamente do Nordeste, principalmente, para tentar a vida em São Paulo. Valeu, Beatriz, a gente segue em contato, bom trabalho por aí, qualquer novidade, só chamar.